Análise das características comportamentais através de pistas observáveis do perfil S. Estabilidade, do DISC, uma ferramenta de análise do neurolíder. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário organizacional marcado por volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, cresce a demanda por líderes capazes de gerar segurança psicológica, previsibilidade saudável e vínculos de confiança duradouros. É exatamente nesse contexto que as características do perfil S. Steadiness, estabilidade, constância, do modelo DISC, acrônimo em língua inglesa para dominância, influência, steadiness, estabilidade e conscientiousness, conformidade ou cautela, emergem como vantagem competitiva estratégica quando compreendidas e aplicadas com rigor científico. Este artigo apresenta uma linha de pesquisa aplicada que integra psicologia organizacional, análise comportamental observável e neuroliderança, conceito que articula conhecimentos de neurociência, comportamento humano e práticas de liderança, com foco na leitura de pistas sutis, mas replicáveis, do perfil S em contextos de trabalho. A proposta visa subsidiar empresas, gestores de pessoas, consultores e educadores corporativos com um protocolo conceitual e prático para identificar, desenvolver e posicionar profissionais com predominância de estabilidade em funções de liderança e de suporte crítico, especialmente em ambientes de alta pressão. Ao contratar palestras e treinamentos fundamentados nessa abordagem, organizações ampliam sua capacidade de mapear comportamentos-chave, reduzir conflitos relacionais, aprimorar a comunicação entre perfis distintos e desenhar programas de desenvolvimento alinhados à cultura desejada. Os argumentos aqui reunidos, baseados em evidências científicas e na literatura internacional sobre o DISC e estilos comportamentais em liderança, Slowikowski, 2005, Asto, 2023, demonstram que o investimento em formações especializadas em análise de perfil S não apenas promove ganhos de clima e engajamento, mas também impacta diretamente indicadores de produtividade, retenção de talentos e inovação sustentável, tornando palestras e treinamentos voltados a esse tema um recurso de alto valor estratégico para empresas e entidades de diferentes setores. Resumo. O modelo DISC, Dominance, Influence, Steadiness, Conscientiousness, é amplamente utilizado em ambientes organizacionais para descrever perfis comportamentais a partir de padrões observáveis de interação, tomada de decisão e resposta a contextos de pressão. Dentro dessa tipologia, o perfil S, associado à estabilidade, constância, paciência e foco em relacionamentos de longo prazo, tem sido frequentemente subvalorizado em culturas organizacionais orientadas à alta velocidade e competitividade. Este artigo tem por objetivo analisar, à luz da neuroliderança, as características comportamentais do perfil S identificáveis por pistas observáveis em contextos de trabalho, discutindo seu potencial como ferramenta de análise para o neurolíder. Para tanto, realiza-se uma revisão narrativa de literatura, com ênfase em publicações nacionais e internacionais dos últimos 10 anos, complementada por autores clássicos que fundamentam o campo da personalidade e do comportamento no trabalho. São examinadas evidências sobre o uso de instrumentos comportamentais para apoiar processos de liderança e comunicação. Slowikowski, 2005, as críticas psicométricas ao DISC enquanto instrumento preditivo de desempenho, DISC Assessment, 2025, e sua utilidade pragmática como linguagem comum para a gestão de pessoas. A análise articula esses achados com contribuições recentes da neuroliderança, especialmente no que tange à geração de segurança psicológica, regulação emocional e cooperação em equipes. Argumenta-se que o perfil S, quando corretamente identificado e desenvolvido, favorece contextos de trabalho mais previsíveis, colaborativos e eticamente orientados, função particularmente relevante em ambientes complexos, como saúde, educação e serviços públicos. O artigo conclui propondo um conjunto de dimensões observáveis: postura corporal, cadência de fala, padrão de resposta a mudanças, formas de tomada de decisão, estilo de escuta e manejo de conflitos, que podem auxiliar neurolíderes na leitura mais precisa do perfil S, respeitando limites éticos e evitando o uso reducionista ou determinista de tipologias comportamentais. Palavras-chave: perfil S. Modelo DISC. Comportamento organizacional. Neuroliderança. Segurança psicológica. Introdução. O uso de instrumentos e modelos de perfis comportamentais vem se expandindo nas organizações como estratégia de autoconhecimento, desenvolvimento de liderança, melhoria da comunicação e redução de conflitos. Entre esses modelos, o DISC, derivado da teoria das emoções e dos comportamentos de William Moulton Marston na década de 1920, tornou-se uma das classificações mais difundidas, ao agrupar tendências comportamentais em 4 grandes fatores: dominância, D, influência, I, estabilidade, S, e conformidade ou cautela, C. Marston, 1928.
Embora haja críticas consistentes à validade preditiva de testes comerciais baseados no DISC e a sua classificação como ferramenta de avaliação de personalidade, DISC Assessment, 2025, a matriz conceitual que distingue estilos de resposta ao ambiente permanece amplamente utilizada em processos de desenvolvimento de lideranças, por sua linguagem simples e foco em comportamentos observáveis. Ao mesmo tempo, nas últimas 2 décadas, consolidou-se o campo da neuroliderança, termo em língua estrangeira que combina neuro, referente ao cérebro, e liderança, significando a aplicação de conhecimentos neurocientíficos à prática de liderança, que busca integrar achados da neurociência, da psicologia cognitiva e da gestão para compreender como líderes influenciam processos como motivação, tomada de decisão, aprendizagem e relações de poder nas equipes. Pesquisas em neuroliderança destacam a importância da segurança psicológica, da previsibilidade relacional e da regulação emocional para o desempenho sustentável de pessoas e organizações. Rock, 2008, Goleman, Boyatzis, 2017. Nessas perspectivas, perfis comportamentais orientados à estabilidade, suporte e cooperação tendem a ocupar papel central na sustentação de ambientes de alto desempenho. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo as características do perfil S, estabilidade, do modelo DISC podem ser identificadas por meio de pistas observáveis em contextos de trabalho e utilizadas como ferramenta de análise para o neurolíder, sem incorrer em reducionismos ou determinismos comportamentais. A hipótese de fundo considera que, embora o DISC, enquanto instrumento psicométrico, apresente limitações, sua dimensão descritiva de estilos comportamentais, quando articulada criticamente à neuroliderança, oferece subsídios úteis para a leitura de padrões de interação e apoio a decisões de liderança. O objetivo geral consiste em analisar as principais características comportamentais associadas ao perfil S do DISC e discutir como pistas observáveis dessas características podem ser empregadas por neurolíderes na compreensão e gestão de pessoas e equipes. Como objetivos específicos, busca-se a. Contextualizar teoricamente o modelo DISC e o lugar do perfil S na literatura contemporânea sobre estilos de comportamento. B. Confrontar autores clássicos da psicologia da personalidade com estudos recentes sobre instrumentos comportamentais e liderança. C. Discutir implicações éticas e metodológicas do uso de tipologias comportamentais em gestão de pessoas. E D. Propor um conjunto de dimensões observáveis que auxiliem a identificação responsável do perfil S em ambientes organizacionais. A justificativa deste estudo reside tanto na ampla utilização prática do DISC por consultorias, organizações e programas de desenvolvimento de liderança, Professional Leadership Institute, 2023, quanto na carência de discussões acadêmicas críticas, especialmente no contexto brasileiro, que articulem esse modelo com a neuroliderança e com a análise de pistas comportamentais observáveis. Em muitos ambientes, a classificação de pessoas em tipos DISC é realizada de modo simplificado, descolada tanto de evidências científicas quanto de debates éticos, o que pode reforçar estereótipos, rotulações indevidas e decisões de gestão pouco fundamentadas. Ao resgatar a distinção entre personalidade e comportamento, e ao enfatizar que o foco deste artigo são padrões observáveis e situados, pretende-se contribuir para um uso mais sofisticado, crítico e ético do perfil S em processos de desenvolvimento de lideranças. Do ponto de vista da relevância científica, o artigo dialoga com a literatura internacional que problematiza ferramentas de avaliação de personalidade amplamente usadas em empresas, indicando seus limites psicométricos e sugerindo critérios de uso responsável, DISC Assessment, 2025. Ao mesmo tempo, insere-se na tradição de estudos que exploram tipologias comportamentais como linguagens compartilhadas que facilitam a reflexão e o feedback em equipes, Pierre, Ockstad, 2021. Em termos práticos, a pesquisa contribui para que profissionais de recursos humanos, gestores e consultores possam utilizar a noção de perfil S não como rótulo fixo, mas como referência dinâmica para observar comportamentos de estabilidade, suporte e cautela em interação com o contexto, fortalecendo abordagens de neuroliderança orientadas à segurança psicológica e ao desenvolvimento humano sustentável. Desenvolvimento. A discussão sobre o perfil S do DISC exige, inicialmente, a retomada do próprio modelo e de sua inserção histórica. Marston, 1928, propôs uma teoria das emoções e dos comportamentos focada em pessoas comuns, não em populações clínicas, articulando 2 dimensões básicas: a percepção do ambiente, favorável ou desfavorável, e a percepção de poder pessoal para agir sobre esse ambiente, maior ou menor controle. A combinação dessas dimensões daria origem a 4 padrões predominantes de resposta: dominância, indução ou influência, submissão e conformidade.
As leituras contemporâneas convergiram para o acrônimo DISC, adotando terminologias como dominância, influência, estabilidade e conformidade, ou cautela, mas mantendo a lógica de que são estilos preferenciais, e não tipos rígidos. Do ponto de vista psicométrico, avaliações recentes indicam que muitos instrumentos comerciais baseados no DISC não apresentam evidências robustas de validade preditiva de desempenho no trabalho, embora apresentem níveis aceitáveis de consistência interna e estabilidade temporal. Martinussen, Richardson, Varun, 2003. Estudos apontam ainda que as dimensões DISC podem ser compreendidas como combinações de traços do modelo dos 5 grandes fatores de personalidade, Big Five, o que sugere sobreposição conceitual. Prochaska, Sampaio, Carter, 2015. A crítica central, portanto, não é a ideia de que existam estilos comportamentais recorrentes, mas ao uso do DISC como instrumento de seleção ou como diagnóstico de personalidade, sem considerar suas limitações. Por outro lado, autores que trabalham com desenvolvimento de liderança e equipes reconhecem no DISC uma linguagem simples e operacional para conversar sobre preferências comportamentais, estilos de comunicação e potenciais conflitos. Slowikowski, 2005, Asto, 2023. A Associação de Dirigentes de Saúde Estaduais e Territoriais dos Estados Unidos, por exemplo, utiliza o DISC, grafia comercial da sigla em inglês, em programas de formação de lideranças, descrevendo o fator S como estilo estabilizador, associado à paciência, confiabilidade, escuta ativa e promoção de ambientes seguros. Essas descrições reforçam a pertinência do perfil S em contextos em que a liderança precisa equilibrar demandas de desempenho com cuidado às pessoas, como na saúde pública. Ao se transpor essa discussão para o campo da neuroliderança, o perfil S assume relevância específica. A neuroliderança busca compreender, entre outros aspectos, como o cérebro humano responde a sinais de ameaça e recompensa no ambiente social. Modelos como SCARF, acrônimo em inglês para status, certainty, certeza, autonomia, relatedness, relacionamento e fairness, justiça, indicam que o cérebro reage a ameaças sociais com respostas semelhantes às desencadeadas por ameaças físicas, prejudicando funções executivas como atenção, memória de trabalho e tomada de decisão. Rock, 2008. Líderes que conseguem oferecer previsibilidade, relações de confiança e percepção de justiça tendem a reduzir estados de ameaça e a favorecer o engajamento. São precisamente esses elementos que o perfil S tende a priorizar: estabilidade nas relações, consistência de comportamento, lealdade, escuta e suporte. A partir dessa articulação teórica, torna-se possível examinar pistas observáveis do perfil S em contextos organizacionais. Embora não se trate de determinismo, qualquer pessoa pode exibir comportamentos associados a diferentes fatores DISC em situações diversas. Alguns padrões emergem com frequência em indivíduos cuja preferência pela estabilidade é mais pronunciada. Em termos de postura corporal, observa-se geralmente uma disposição mais contida e relaxada, com movimentos suaves, ocupação moderada de espaço e gestualidade que acompanha a fala sem brusquidão. Em reuniões, essas pessoas tendem a se posicionar de forma aberta, com inclinação do tronco em direção ao interlocutor, sugerindo disponibilidade para ouvir, e evitam interrupções frequentes, característica que se coaduna com descrições de excelentes ouvintes, associadas ao perfil S, Professional Leadership Institute, 2023. A cadência de fala constitui outra pista relevante. Em geral, o perfil S se manifesta por um ritmo de fala moderado, raramente acelerado ou atropelado, com pausas que indicam reflexão e cuidado na escolha das palavras. O tom tende a ser cordial e estável, com baixa variação dramática, o que transmite sensação de calma e segurança. Do ponto de vista da neuroliderança, esse padrão vocal contribui para a regulação emocional do grupo, funcionando como âncora em situações de tensão. Estudos sobre comunicação de líderes em contextos de crise sugerem que a combinação entre clareza, serenidade e coerência entre discurso e ação está associada a maior confiança por parte das equipes. Hanna, Avolio, Valumboa, 2011. No que se refere à resposta a mudanças, o perfil S costuma demonstrar cautela e necessidade de compreensão mais aprofundada dos impactos antes de aderir a novas diretrizes. Essa característica é frequentemente lida de forma equivocada como resistência à mudança, quando, na realidade, envolve preocupação com pessoas, processos e consequências não antecipadas. Em organizações que valorizam velocidade e inovação contínua, o estilo S pode ser subaproveitado, justamente por questionar o ritmo das transformações em defesa de uma transição mais planejada. Sob a lente da neuroliderança, entretanto, essa postura cumpre função importante: reduzir a incerteza percebida, um dos principais gatilhos de ameaça social.
Ao solicitar informações adicionais, prazos realistas e apoio na adaptação, o perfil S está, na prática, pleiteando condições para que o cérebro das pessoas consiga processar a mudança sem entrar em estado de alerta crônico. A tomada de decisão é outro campo em que o perfil S apresenta padrões distinguíveis. Em geral, a preferência por decisões compartilhadas, buscando ouvir diferentes pontos de vista, especialmente aqueles que podem ser afetados pelas escolhas em pauta. Essa orientação para o consenso, embora possa ser interpretada como lentidão em contextos de alta urgência, está alinhada com abordagens contemporâneas de liderança colaborativa, que ressaltam a importância de incluir vozes diversas e mitigar riscos de cegueira decisória. Neurolíderes com forte traço de estabilidade tendem a considerar o impacto relacional de suas decisões, avaliando não apenas o resultado técnico, mas também a forma como a decisão será percebida por diferentes grupos. Do ponto de vista comportamental observável, isso se expressa em perguntas que buscam compreender reações possíveis, em reformulações para garantir entendimento e em preocupações explícitas com a comunicação da decisão. No manejo de conflitos, o perfil S privilegia a manutenção de vínculos e a restauração da harmonia. Frequentemente, pessoas com esse estilo evitam confrontos diretos imediatos, optando por conversas privadas, individuais, em vez de exposições públicas. Esse cuidado com a preservação da relação é compatível com achados da literatura sobre inteligência emocional e liderança, que destacam a capacidade de reconhecer emoções alheias e modular respostas para minimizar danos. Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. Entretanto, se levado ao extremo, pode resultar em omissão diante de comportamentos inadequados ou em acúmulo de insatisfações não verbalizadas. Para o neurolíder, a consciência desse viés é crucial. A habilidade de escuta empática e de construção de acordos do perfil S deve ser combinada com disposição para estabelecer limites claros e feedbacks assertivos, sob pena de reforçar injustiças ou padrões disfuncionais de convivência. É importante, contudo, confrontar essas descrições com autores clássicos que alertam para os riscos de simplificações tipológicas. A psicologia da personalidade, desde ao porte até o modelo dos 5 grandes fatores, mostra que traços são distribuídos de forma contínua e multidimensional, e que situações exercem forte influência sobre o comportamento. A ideia de tipo estável não deve ser confundida com um determinante rígido da conduta, mas entendida como tendência, cuja expressão dependerá de variáveis contextuais, culturais e históricas. As críticas ao uso de tipologias em processos de seleção reforçam que elas não devem substituir análises de competências, experiências e valores, especialmente diante de evidências de baixa validade preditiva de muitos instrumentos. Hogue, Oswald, 2008. Nesse sentido, a proposta de utilizar o perfil S como ferramenta de análise para o neurolíder não implica rotular pessoas ou decidir trajetórias profissionais com base em um único modelo, mas, sim, municiar líderes com lentes adicionais para observar comportamentos. Em termos metodológicos, isso significa priorizar a observação sistemática ao longo do tempo, em situações variadas, e complementar essas observações com feedbacks, autoavaliações e, quando pertinente, instrumentos psicométricos utilizados de forma ética e transparente. A associação entre pistas observáveis e perfil S deve ser sempre probabilística, jamais categórica. Além disso, a literatura contemporânea destaca a importância de considerar interseccionalidades, gênero, raça, idade, posição hierárquica, na análise de comportamentos. Em muitas culturas organizacionais, comportamentos típicos do perfil S, como escuta, modéstia e foco em relações, são mais esperados e socialmente reforçados em mulheres e em grupos minorizados, o que pode mascarar tanto competências quanto sobrecargas emocionais. Eli, Meyerson, 2000. Neurolíderes atentos precisam reconhecer que comportamentos de estabilidade podem emergir tanto de preferências genuínas quanto de adaptações a normas de gênero e poder, exigindo prudência na interpretação. Ao confrontar teorias clássicas de liderança, centradas em traços e estilos, com abordagens mais recentes baseadas em contingência, complexidade e redes, observa-se que nenhuma classificação isolada dá conta da multiplicidade do fenômeno. Ainda assim, estilos que privilegiam suporte, cooperação e consistência, características fortes do perfil S, aparecem recorrentemente associados a resultados positivos em termos de clima, engajamento e saúde mental nas equipes. Calloway et al., 2012. A liderança de cuidado, conceito que remete à atenção genuína à experiência dos liderados, é cada vez mais valorizada em contextos de intensificação do trabalho e de aumento de transtornos mentais relacionados ao ambiente laboral. Na prática, organizações que investem em programas de desenvolvimento baseados em modelos como o DISC relatam ganhos na qualidade das conversas de feedback, na clareza sobre estilos individuais e na capacidade de adaptação de comunicação entre perfis distintos. Professional Leadership Institute, 2023.
Quando esses programas enfatizam o valor do perfil S, evitam a armadilha de premiar exclusivamente comportamentos de dominância e alta influência, construindo culturas mais inclusivas para pessoas orientadas à cooperação e à constância. A neuroliderança, por sua vez, oferece arcabouço teóricos para explicar por que essas culturas tendem a produzir melhores resultados de longo prazo. A redução da ameaça social e o aumento de estados de recompensa estão diretamente ligados à criatividade, à aprendizagem e à disposição para o esforço extra. Por fim, é fundamental ressaltar que a leitura de pistas observáveis do perfil S deve ser acompanhada de formação ética dos neurolíderes. A interpretação de gestos, tons de voz e reações não pode ser utilizada para controle excessivo, vigilância invasiva ou manipulação de comportamentos. Em vez disso, deve servir como base para conversas abertas, nas quais líderes partilham suas percepções com humildade, convidam colaboradores a confirmar ou refutar hipóteses e co-construir planos de desenvolvimento. Essa postura dialógica, alicerçada em respeito e transparência, é coerente tanto com princípios de neuroliderança quanto com uma visão humanizada da gestão de pessoas. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar que o perfil S, estabilidade, do modelo DISC, embora ancorado em uma tipologia com limitações psicométricas importantes para fins de previsão de desempenho, oferece elementos conceituais e práticos relevantes para a neuroliderança quando interpretado a partir de comportamentos observáveis e situado em contextos concretos de trabalho. Longe de ser um rótulo fixo, o perfil S pode ser compreendido como uma constelação de tendências comportamentais associadas à busca de segurança, previsibilidade, harmonia relacional e suporte consistente às pessoas e aos processos. Os principais achados podem ser sintetizados em 3 eixos. Em primeiro lugar, a literatura internacional mostra que, apesar de críticas à cientificidade dos instrumentos comerciais DISC, seu uso como linguagem compartilhada de estilos comportamentais é difundido em programas de desenvolvimento de liderança e pode favorecer a reflexão sobre modos de comunicar, decidir e relacionar-se. Slowikowski, 2005, Asto, 2023. Em segundo lugar, a articulação com a neuroliderança evidencia que comportamentos típicos do perfil S, escuta ativa, cadência de fala calma, cautela diante de mudanças, preocupação com impactos relacionais e busca de consenso, contribuem para a criação de segurança psicológica e redução de ameaças sociais, condições cruciais para o funcionamento saudável do cérebro em ambientes de alta complexidade. Em terceiro lugar, a identificação de pistas observáveis associadas à estabilidade, como postura corporal menos expansiva, movimentos suaves, uso moderado da palavra e preferência por interações individuais para tratar conflitos, oferece ao neurolíder um conjunto de referências úteis para reconhecer e valorizar esse estilo em suas equipes. Do ponto de vista prático, as implicações para líderes e organizações são significativas. Reconhecer e desenvolver profissionais com forte perfil S em posições de liderança e de apoio crítico pode fortalecer redes de suporte emocional, melhorar a qualidade das relações de trabalho e mitigar riscos de desgaste e adoecimento. Programas de formação que integrem o DISC como linguagem comportamental e a neuroliderança como estrutura conceitual podem potencializar o uso de ferramentas simples em direções cientificamente mais sólidas, evitando reducionismos. Para empresas e entidades interessadas em palestras e treinamentos, o enfoque no perfil S como aliado estratégico em contextos de mudança oferece conteúdo de alto apelo prático, ao mesmo tempo em que promove uma visão mais humana e sustentável da liderança. Em termos de limitações, importa reconhecer que este estudo se baseia predominantemente em revisão narrativa de literatura e em articulações teóricas, não em dados empíricos coletados especificamente para testar hipóteses sobre o perfil S. Além disso, o próprio modelo DISC carrega controvérsias quanto à validade de suas mensurações em diferentes contextos culturais e ocupacionais, DISC Assessment, 2025. Assim, todas as proposições aqui apresentadas devem ser compreendidas como hipóteses interpretativas sustentadas em evidências indiretas, e não como afirmações definitivas sobre a natureza humana ou sobre a eficácia universal do modelo. Diante disso, recomenda-se que pesquisas futuras avancem em pelo menos 3 direções. Primeiramente, estudos empíricos, quantitativos e qualitativos, poderiam observar, em ambientes organizacionais específicos, como comportamentos atribuídos ao perfil S se manifestam em situações de pressão, mudança e conflito, correlacionando essas observações com indicadores de clima, engajamento e saúde mental. Em segundo lugar, investigações interculturais poderiam explorar variações na expressão da estabilidade em diferentes países e contextos, problematizando a universalidade das descrições disponíveis na literatura predominantemente anglofona.
Por fim, haveria grande valor em estudos que comparassem diferentes modelos de estilos comportamentais e de personalidade, como DISC, Big Five e avaliações baseadas em competências, na perspectiva da neuroliderança, avaliando quais combinações de ferramentas oferecem maior potência explicativa e utilidade prática para o desenvolvimento de líderes. Em síntese, a análise das características comportamentais do perfil S por meio de pistas observáveis, quando guiada por rigor conceitual, consciência ética e integração com a neuroliderança, configura-se como ferramenta promissora para líderes que desejam compreender melhor suas equipes e construir ambientes de trabalho mais seguros, colaborativos e sustentáveis. A estabilidade, longe de ser sinônimo de acomodação, revela-se, nesse quadro, como fundamento silencioso, porém decisivos, da capacidade coletiva de atravessar mudanças complexas sem perder a coesão humana que sustenta qualquer projeto organizacional de longo prazo. Referências: ASTO, Association of State and Territorial Health Officials. Embracing the DISC Personality Assessment for Leadership Development. 2023. Disponível em acesso em 1º de janeiro 2026. AHN, R. Knowing Yourself and the DISC Profile. Career Minds, 2023. Disponível em acesso em 1º de janeiro 2026. BIM e SH, How Chief Executives Learn and What Behavior Factors Distinguish them from Other People. Industrial and Commercial Training, V. 37, número 3, p. 138 a 144, 2005. Brown, M. J. Love Slaves and Wonder Women, Radical Feminism and Social Reform in the Psychology of William Moulton Marston. Feminist Philosophy Quarterly, V. 2, N. 1, 2016. Shigova, O. PLYUSHCH, V. Leskova, I. Organization of Structured Interaction on the Base of Psychographic Characteristics Within the Model of Personality Traits DISC. IOP Conference Series, Material Science and Engineering, V. 483, 012097, 2019. Eli, R. J. Meyerson, D. E. Theories of Gender in Organizations, A New Approach to Organizational Analysis and Change. Research in Organizational Behavior, V. 22, p. 103 a 151, 2000. Goldman, D. Boyatzis, R. Emotional Intelligence has 12 Elements. Which do you need to work on? Harvard Business Review, 2017. Goldman, D. Boyatzis, R. McKee, A. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Campus, 2013. Hanna, S. T. Avolio, B. J. Valungua, F. O. Relationships Between Authentic Leadership, Moral Courage, and Ethical and Prosocial Behaviors. Business Ethics Quarterly, V. 21, número 4, p. 555 a 578, 2011. Oug, L. M. Oswald, F. L. Personality Testing and Industrial Organizational Psychology. In Jones, G. et al., org. The Sage Handbook of Organizational Behavior. London, Sage, 2008. Calloway, E. K. et al., Positive Leadership and Employee Well-Being. Journal of Leadership and Organizational Studies, V. 19, número 1, p. 107 a 117, 2012. Martinussen, M. Richardson, A. M. Varun, H. W. Validation of an IP Sative Personality Measure, Discos. Scandinavian Journal of Psychology, V. 42, número 5, p. 411 a 416, 2003. Marston, W. M. Emotions of Normal People, London, K. Paul, Trent, Trubner e Co., 1928. Merenda, P. F. Clark, W. V. Self-Description and Personality Measurement. Journal of Clinical Psychology, V. 21, p. 52 a 56, 1965. Pierre, D. E. Ockstad, J. Utilizing Leadership Assessment Tools in Graduate Education. New Directions for Student Leadership, número 170, p. 87 a 95, 2021. Prochaska, F. Sampaio, J. Carter, B. DISC Factors, SSRN Electronic Journal, 2015. Professional Leadership Institute, DISC Personality, Understanding the Four Types and Their Traits. 2023. Disponível em acesso em 1º de janeiro 2026.
Rock, D. Scarf, a Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, número 1, p. 1 a 9, 2008. Slowikowski, M. K. Using the DISC Behavioral Instrument to Guide Leadership and Communication. AORN Journal, V. 82, número 5, p. 835 a 843, 2005. Think Insights, DISC Leadership Assessment, 2020, disponível em acesso em 1º de janeiro, 2026. Wallace, S. R. Clark, W. V. Dry, R. J. The Activity Vector Analysis as a Selector of Life Insurance Salesman. Personnel Psychology, V. 9, número 3, p. 337 a 345, 1956. AORN Journal. Guidelines on Perioperative Leadership and Communication. AORNJ, V. 100, número 4, p. 350 a 360, 2014. Jude, T. A et al. Personality and Leadership, a Qualitative and Quantitative Review. Journal of Applied Psychology, V. 87, número 4, p. 765 a 780, 2002. YUKL, G. Leadership in Organizations. 9. ed. New York, Pearson, 2013. Day, D. V. Antonakis, J. The Nature of Leadership. 3. ed. Los Angeles, Sage, 2012. Hogan, R. Kaiser, R. B. What We Know About Leadership. Review of General Psychology, V. 9, número 2, p. 169 a 180, 2005. Allowell, E. H. Overloaded Circuits, Why Smart People Underperform. Harvard Business Review, V. 82, número 1, p. 54 a 62, 2005. Edmondson, A. C. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, V. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. Kahn, W. A. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, V. 33, número 4, p. 692 a 724, 1990. Van Nippenberg, D. Sitkin, S. B. A Critical Assessment of Charismatic Transformational Leadership Research, Back to the Drawing Board. Academy of Management Annals, V. 7, número 1, p. 1 a 60, 2013. Graham, G. B. UHLBN, M. Relationship-Based Approach to Leadership, Development of Leader-Member Exchange, LMX, Theory over 25 Years. Leadership Quarterly, V. 6, número 2, p. 219 a 247, 1995. Bayes, B. M. Bayes, R. The Bayes Handbook of Leadership, Theory, Research, and Managerial Applications. 4. ed. New York, Free Press, 2008. Northouse, P. G. Leadership, Theory and Practice. 9. ed. Thousand Oaks, Sage, 2021. Zohar, D. Tenigazit, O. Transformational Leadership and Group Interaction as Climate Antecedentes, a Social Network Analysis. Journal of Applied Psychology, V. 93, número 4, p. 744 a 757, 2008. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.